gente. Vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tudo bem? Olá. Espera todo mundo entrar pra começar, viu? Ah, gente. Oi, oi. Todo mundo entrando. Ah, gente, que horror. Isso é coisa de gente doida. É estranho porque, tipo, vocês estão me ouvindo, mas eu não tô ouvindo vocês. Aí pra mim tá um silêncio da porra aqui. É estranho isso, não é como você assistindo. É o que, Sara? Entendi nada. Vem pra Maceió. Que horror. Hum, Vai ser foda isso, porque eu vou ter que usar uma mão pra escrever e a outra pra segurar o celular. Mas vamos tentar. Vai dar certo. Como é a voz de blogueiro, Letícia? Minha voz não está de blogueiro. Voz de blogueiro. Tô perdido com isso. Deixa eu abrir a, a lista aqui. Hum, Queria alguma coisa pra apoiar essa câmera. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa, minha gente. Espera aí. Vai no pai. Vai no pai, Nath. Peraí. Vai no pai. Eu acho que eu vou ficar no chão. Acho que é mais confortável. Sei que vai ter que ficar meio inclinado pra me ajudar. Pendura no teto. Como é que eu vou fazer isso? Apesar que no meu colo ficava até bem, é porque eu não tinha apoio pra segurar, mas... Deixa eu tentar aqui mesmo, peraí. Uhum. Já entrou todo mundo? Tem 9 pessoas, cadê o resto, hein? Pessoas, entrem. Pra nós começar. Alguém coloca lá no WhatsApp. Não, Júlia, não tem um centro de vidro. Eu acho que eu quebrei uns 3 já. Então desistiram de comprar. Seria uma ótima ideia. Mas... inviável. No restante do povo. Tá faltando umas 20 pessoas. Quem é Pedrinho? Conheço não esse camarada. Pera aí, gente, deixa eu olhar isso. Que horror, quem é esse povo, hein? Quem é esse Pedro? Quem é este Pedro que não conheço? LOL, que doidiça. Conheço não, na moral. Ele não é seguidor não. Gente, é hack. Como é a voz de blogueiro? Eu não sei como é. Não sei, Sara, deixa eu olhar.
Era bom esperar um pessoal, né? Porque tem 8 pessoas só. Eu vou dar uns 7 minutos. 6 minutos. Esperar esses 6 minutos. O pessoal entrar. A gente morre aqui e não chega sem cá. Ainda tá tendo Masterchef, sabia não? Bora, minha gente. Cadê o povo do... Morreu, foi? Ai, que droga, meu celular não quer ligar. Abri a lista. Não vou fazer as teóricas, Letícia, porque o Google ele explica melhor. Desnecessário. Eu vou fazer as de cálculo mesmo. Eu só não vou fazer a sétima e a oitava também, porque a oitava está incompleta. Ela precisa de um desenho da pilha, se eu não me engano, para poder responder as questões. E não tem. Aí é complicado, porque as informações têm que estar no desenho. Mas tá certo, mulher. Tá certo, Daisy. Obrigado. Eu tô achando que só vai vir esse povo mesmo. Sorry pro resto. Acho que eu vou começar. Certo? Eu espero uns 4 minutos. Devo dizer que palavras de baixo calão não serão toleradas, viu? Minha comida favorita? Não sei. Eu como qualquer coisa. Eu sou pobre. Aí nós comemos, entendeu? Quem é Agnes Almeida, meu Deus? Quem é esse povo que eu não sigo, hein? Quando eu descobri amor por química, quando eu comecei a estudar química. Como é que é isso? Como é que esse povo entra se eu não sei quem é, hein? Também não sei não. O povo que é pra entrar não entra. E como é que ela entrou aqui, minha gente? Pelo amor de Deus. Como é isso? Biscoito. Olha, gente, eu vou começar, viu? Tô com preguiça de esperar 3 minutos. Que parece que é infinito. Mas mais gosta no Brasil, o brasileiro, com certeza. Caramba, tá agoniada, Daisy. Daisy, se acalma. Ai, cadê ela? Fica estranho, porque eu tô tendo que ler com o pescoço meio curvado, aí tá doendo as minhas costas. Misericórdia, eu bloqueei todo mundo. Como é que esse povo tá vendo? Antônio, vai cagar, vai. Eu vou tentar ler isto aqui enquanto eu faço. Com certeza. Valendo o Antônio. Quem ganhar o sorteio pode fazer o que quiser com ele. Tá falando baixo, é? É porque eu afastei mais ele da minha boca. Tava muito perto. Eu tava achando que tava saindo os berros aí. Mas eu posso sim falar mais alto. Gente, pelo amor de Deus, quem é esse povo tá entrando? Tô me assustando já. Vou fazer um desse por semana, tô gostando. Vou virar blogueirinho mesmo. Será que dá futuro?
Essa é boa ideia, viu? Quanto será que ele paga? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar mais da minha boca. Ah, tá, entendi. Eu vou começar, viu? É seguinte, eu vou começar pela questão número 2. E ela fala o seguinte, eu vou ler primeiro, viu? Questão número 2, quem quiser acompanhar. É o que, menino? Antônio, não doide não. Tô já botando ele pra correr. Eu não sei, não me pergunte, Júlia. Você que é a, a química barra informática aqui. Você que manja dessas coisas. Mas eu vou começar. Já deu a hora. Peraí, deixa eu só colocar um negocinho aqui. Sai aqui. Só pra me organizar. Vamos lá. Eu vou ler a questão primeiro e vocês vão acompanhando. Uma quantidade de ferro numa amostra de 0,4891 gramas de um minério foi determinada por titulometria redox com bicarbonato de cromato de potássio. A amostra foi dissolvida em ácido e o ferro convertido ao estado de oxidação +2 usando um redutor de íons. A titulação ao ponto final com ácido fenilalanina sulfônico requereu 36,92 ml de dicromato de potássio a 0,02153 molar. Determine o teor de ferro massa-massa do minério como óxido de ferro. Então, tem algumas coisas que tem que prestar atenção nessa hora, viu? Seguinte, na questão, ele diz que a gente tem uma amostra de um minério, certo? Imagina aqui, representação do minério. Belezinha? Todo mundo ouviu? Beleza. Aí, nessa amostra, eu tenho essa massa de 0,4891 gramas, certo? E ele diz que essa amostra ela é composta de ferro, entendeu? Então, você vai imaginar que aqui seja ferro. Aqui, que a câmera tá na frente, não consigo enxergar. Mas repare um negócio. No final da questão, ele pede para determinar a pureza em porcentagem de óxido de ferro. Como é que é isso? Primeiro você vai ter que determinar a massa de ferro e dizer quanto seria de ferro, quanto seria dessa amostra se fosse em óxido de ferro. Vocês vão entender como é isso. Primeiro de tudo, primeiras observações que tem que ser feitas. Ele diz que acontece uma titulação redox, certo? Então, se vai acontecer uma titulação redox, eu preciso de um reagente que vai ter um potencial de oxidação ou de redução. E nesse caso ele diz que é o dicromato de potássio, certo? Aí ele dá os dados que eu vou usar do dicromato, que é a molaridade e o volume. Beleza, primeira coisa que a gente tem que saber. O que significa dizer que a amostra foi dissolvida em ácido? Entendeu? Mais para a esquerda por quê? Tá longe? Não estou entendendo por quê. Mas enfim, deixa eu continuar. Se ele diz que a amostra ela foi dissolvida em HCl e ela não me deu nenhuma informação do HCl, então quer dizer que aconteceu apenas esta reação aqui, ó. Belezinha? Quer dizer que eu peguei o meu ferro que estava metálico na amostra e quando ele entra na presença do ácido, ele vai formar o cátion de ferro, certo? Tanto o 2+, como o 3+. Por que eu representei 3+ aqui? Vou explicar a segunda parte, certo? Então, primeira coisa, HCl, se eu dissolvi em HCl, quer dizer apenas que eu passei da forma metálica para uma forma iônica, belezinha? Aí imagine, eu consegui transformar tanto ferro +2 como ferro +3, certo?
Mas ele diz, e eu converti tudo para ferro mais 2 com o redutor de Jones. Para quem não sabe, o redutor de Jones é uma solução que tem um caráter de reduzir uma outra amostra, entendeu? Então, basicamente, todo o ferro 3+, que tem na minha amostra, ele vai ser convertido a ferro 2+, quando entrar em contato com o redutor de Jones, que aconteceria uma reação mais ou menos como esta aqui, ó. Entendeu? Pronto. Então, depois de entrar em contato com o ácido e o redutor de Jones, tudo aquilo que era ferro sólido agora é ferro 2+. Entendeu? Belezinha. Agora que eu tenho ferro 2+, eu posso fazer a titulação redox com o dicromato de potássio. A reação que vai acontecer vai ser essa daqui. Ela está representada na própria questão, certo? O dicromato, na forma aquosa já, forma de ânion, vai reagir com o ferro 2+, em meio ácido, para formar, enfim, os seus produtos. O que é que me interessa saber aqui? Me interessa saber apenas esta parte aqui, que são os reagentes. O dicromato, que é o meu titulante, e o ferro, que é o meu analito. Beleza? Pronto. Primeiro, agora, eu tenho que fazer agora a relação de mol para mol, certo? A representação de mol para mol vai ser essa daqui. Número de mols de cromato vai ser igual ao número de mols de ferro 2+, sobre 6. Agora, se liga no macete. Eu até expliquei ele uma vez, mas não tem como errar. Eu vou igualar o número de mols e o índice de cada um desses mols vai ser o número pelo qual ele vai ser dividido. Reparem aqui. No dicromato, eu tenho o índice número 1. Então, o número que vai passar dividindo aqui é o número 1. Mesma coisa, o índice do ferro é 6. Então, o número que vai passar dividindo é o número 6. Pronto. A partir desse momento, eu só preciso agora jogar na fórmula. Eu vou achar o número de mols de ferro 2+, certo? Quando eu for rearranjando a fórmula e destrinchando ela, eu vou chegar, sempre usando os valores que a questão me deu. Ele me deu a molaridade do dicromato e ele me deu o volume de dicromato que eu usei. Eu vou achar o número de mols de ferro 2+, certo? Detalhe, se eu usar o volume do meu titulante em ml, eu vou achar a resposta em milimols. Acho que todo mundo já está acostumado com isso. Se eu usar em volume, o volume em litros, eu vou achar em mol. Fica a critério de vocês. Eu usei em ml, eu achei em milimols, certo? Agora, olha só essa questão dessa questão aí. Enfim, se eu tenho o número de mols de ferro neste valor que vocês estão vendo, que é o 4,76 e tal, eu preciso achar a massa. Reparem o seguinte, número de mols de ferro 2+ vai ser igual ao número de mols de ferro sólido. Vocês concordam? Porque é a mesma quantidade dos dois. Porque um se transformou no outro. Então, se eu acho o número de mols de ferro 2+, eu automaticamente também acho o número de ferro sólido. Belezinha. Então, se o número de mols de ferro sólido é a mesma coisa que o número de mols de ferro 2+, eu posso substituir aqui e achar a massa do ferro. Ó, número de mols de ferro vezes a massa molar do ferro, que eu usei 56 mol por litro. Beleza? Detalhe, se eu estou usando aqui milimols, a resposta que eu vou achar vai ser em miligramas. Se eu uso em mol, a resposta que eu acho é em gramas. Certo? Como eu usei em milimols, minha resposta está em miligramas. Então, tudo que eu faço agora é converter. Certo? Aí eu converto para gramas. Agora, presta atenção numa coisa, que essa parte é a parte mais complicada da questão. Se essa aqui é a minha massa de ferro, certo?
Essa massa de ferro que eu tenho é ferro puro, entendeu? Então, quanto é que eu tenho de ferro, óxido de ferro, nesta massa? Se eu sei que em 160 gramas de óxido de ferro, eu tenho 112 gramas de ferro. Peraí, como assim? Não entendi. Repare só o seguinte. Se vocês forem ver a massa molar do óxido de ferro, você vai achar 160 gramas por mol. Entendeu? Reparem que em 160 gramas por mol de óxido de ferro, 112 é só ferro, porque o resto é oxigênio. Certo? Então, se em 160 gramas de óxido de ferro eu tenho 112 gramas de ferro, quanto é que eu tenho de óxido de ferro em 0,2670 gramas de ferro? Entendeu? Então, quando eu fizer essa massa molar, quando eu fizer essa regra de 3, perdão, eu vou achar uma massa de óxido de ferro igual a 0,3815 mais ou menos. Certo? Todo mundo entendeu? Me respondam, por favor. Preciso saber se vocês entenderam, porque senão eu explico daí. Tudo joinha? Joinha. Beleza. Se eu acho a massa de óxido de ferro, essa massa de óxido de ferro, se eu já achei, eu posso agora fazer a pureza, certo? Pureza massa-massa, ou percentagem massa-massa, usando a massa de óxido de ferro dividido pela massa total, que é a minha massa, aquela massa que eu recebo logo no comecinho, ó, a massa do minério, que é 0,4891 gramas. Pronto. A partir daqui eu jogo na fórmula, vou destrinchando e vou achar uma percentagem massa-massa aproximadamente 78%. Belezinha? Todo mundo entendeu? Belezinha. Obrigado. Ok, eu vou abrir a segunda questão. Deixa eu ligar aqui o outro celular que ele tá com problema. Ah, meu Deus, meu celular travou aqui, peraí. Liga, desgraça. Gente, meu celular travou. Coisa triste. Não consigo ligar ele. Tem futuro no YouTube. Ah, muito obrigado. É minha terceira opção, se nada der certo na vida. Vamos criar um canal, Quimicando. Era meu sonho do primeiro ano. Criar o Quimicando, né, Sara? E é. Sabia não que o terceiro era pior. Nem lembro qual é. Peraí, eu vou dar uma olhada ainda. Liga, caceta. Tô estressada. Ai, meu Deus, peraí. Socorro. Qual é aquele negócio que eu tava usando pra ligar? Não, Elinha, é isso mesmo. É pra achar só a porcentagem. Um minutinho. Como é que liga isso aqui? Ah, achei. Vamos começar. Vamos continuar. Pera aí, deixa ela focar. Focando. Vocês ficaram com alguma dúvida, minha gente? Vocês falaram. Consegui. Ah, nossa, são duas questões número 2. Eu não percebi isso. Grande, chegou cedo. Eu vou começar a segunda questão. Deixa eu passar ela pra lá. Ignore essa nojeira que eu fiz aqui. Uma amostra de 25 ml de um agente de branqueamento líquido foi diluído para 1000 ml em um frasco volumétrico. Ó, vocês podem ver que eu fiz a representação aqui bem facinho para vocês entenderem. Oi, peraí. Alguém ficou com dúvida com a questão do redutor de Jones, foi? Não entendi isso.
Isso. Pronto, isso mesmo. O redutor de Jones serve para isso. O redutor de Jones é uma solução. É um agente, um nome que a gente chama agente redutor. Entendeu? Um agente redutor é uma solução que tem a capacidade de fazer o outro reduzir. Certo? Ou seja, quando eu digo que uma solução ela é redutora, ela é um agente redutor, quer dizer que ela vai fazer o outro reduzir. Ou vai fazer ele mesmo oxidar. Certinho? Ok, eu vou continuar lendo. Melhor, vou começar de novo. Uma amostra de 25 ml de um agente de branqueamento líquido foi diluída para 1000 ml em frasco volumétrico. Uma porção de 25 ml da solução diluída foi transferida com pipeta volumétrica para um Erlenmeyer e tratado com excesso de Ki, oxidando o OCl-, ACl- e produzindo I3-. O I3- liberado foi determinado por titulação com Na2S2O3 0,09892 molar, requerendo 8,96 ml para atingir o ponto final com o indicador do amido. Qual o percentual de NaOCl na amostra do alvejante? Essa questão ela é fácil, ela só exige que você preste atenção em uma coisa. Mas quando eu chegar nela eu vou mostrar a vocês o que é. Primeiro, seguindo o que vocês têm que aprender, devagarzinho. Ele diz que eu tenho uma amostra de 25 ml, certo? Aqui, minha amostra de 25 ml. Essa amostra, ela sofreu uma diluição, ele diz na questão que ela sofreu uma diluição para 1000 ml. Ó. Agora, detalhe, uma coisa que não pode sair em mente. O mesmo número de mols do meu soluto que está aqui, ele também está aqui, certo? Mesma massa que está aqui, ela está aqui. Não precisa, cuidado para não se confundir com isso. Mas enfim, voltando. Depois que eu fiz essa diluição, eu peguei 25 ml daqui e titulei. Eu não titulei 1 litro inteiro, eu só titulei esses 25 ml. Ó, apenas eles que foram titulados, certo? Ok. Pronto. Peguei esses 25 ml e eu tratei com um excesso de Ki. E eu oxidei o OCl, ACl. O que significa dizer isso? Repare. Primeira reação foi essa daqui, ó. O OCl que estava na minha solução, ele foi tratado com Ki, ou, em certa forma, o que reagiu de verdade foi só o I- em meio ácido, e formou seus respectivos produtos, entre eles o Cl-, que foi oxidado. O Cl- foi oxidado para Cl-. E foi produzido o I3-, certo? Se você for fazer a conta, você vai ver que este daqui ele oxidou, este daqui ele reduziu. Ok, continuando. Depois que eu causei essa reação com esse excesso, eu peguei e tratei esse I3- aqui com o S2O3 2-, certo? Lá na questão, ele está como Na2S2O3. Só que o Na2 ele vai se dissociar quando entrar em meio aquoso. Então, o que de fato vai reagir é só o S2O3 2-. Ele vai titular o I3-. Então, isso aqui é uma retrotitulação. Entendeu? Belezinha? Ele me dá os dados do meu titulante, da concentração e o volume. Ai, minha mão tá dando cãibra. Espera aí. Belezinha? Agora se ligue só, o que é que tem que prestar atenção nessa questão? Eu preciso fazer as ligações entre os reagentes. Vocês concordam comigo? O que é que eu quero na minha questão final?
Eu quero na minha questão final uma porcentagem, certo? E ele quer saber essa porcentagem na forma de NaOCl. Então, para achar essa porcentagem, eu preciso da massa de NaOCl. Mas onde é que está o NaOCl? Aqui, que eu não estou vendo. O NaOCl, ele provavelmente está aqui nessa solução, certo? Só que como aqui é um meio aquoso, o NaOCl se dissociou, formando Na+, que está aí, não vai ser titulado, e o OCl-, certo? Pela lógica, se você for fazer a contagem dos átomos, você vai ver que você tem exatamente um OCl- para cada um NaOCl, perdão. Certo? Então eu consigo chegar à conclusão que o mesmo número de mols que eu tenho de NaOCl, eu tenho número de mols de OCl-, certo? Então, se eu conseguir determinar OCl-, eu automaticamente também descubro quanto tem de NaOCl. Pronto. Então, primeira coisa, as minhas relações. Número de mols de NaOCl é igual ao número de mols de OCl-, certo? Minha primeira relação. Só que o número de mols de OCl-, ele é aqui a relação que ele tem com o I3-. 1 para 3. Então, o meu número de mols de OCl- é igual ao número de mols de I- dividido por 3. Ó, índice vira divisor. Índice vira divisor. Cadê? Aqui. Certo? Só que, olha a terceira relação que você tem que fazer. Eu sei que todo o meu I3- virou I3-. Todo o meu I- virou I3-. Isso mesmo. Certo? Concordam comigo? A mesma coisa. Ele virou, se ele se transformou nisso, então eu vou fazer a relação, ó, 3 para 1. Então eu sei que o número de I- dividido por 3 vai ser igual ao número de I3- sobre 1. Aqui. Índice vira divisor. Índice vira divisor. Certo? Quarta relação é essa daqui, ó. Eu sei que todo o meu I3-, que foi formado na primeira relação, ele foi titulado com o S2O3 Ó, isso aqui, tudo isso aqui veio daqui. Não surgiu de outro lugar. Então é como se isso aqui, mesma quantidade que tem aqui. E tudo isso aqui foi titulado com isso. Então eu posso fazer uma quarta relação desse com esse. Número de mols de I3- vai ser igual ao número de mols de S2O3 sobre 2. Ó, 1 para 2. Índice vira divisor. Índice vira divisor. Então, os dados que a questão me dá, ó, é só em relação ao S2O3 É essa daqui. E o que eu quero é a massa de NaOCl. E eu posso achar essa massa aqui, transformando o número de mols em massa sobre massa molar. Então eu posso pegar isto aqui e igualar isso. E chegar nesta relação aqui. Número de mols de NaOCl é igual ao número de mols de S2O3 sobre 2. Pronto, essa é a relação que eu preciso. E agora? É aquilo que todo mundo já sabe. Transformar em massa sobre massa molar ou em molaridade vezes volume. Porque o número de mols ele é tanto um como o outro. Entendeu? Peraí, deixa eu ler o que é que vocês estão escrevendo. Não, você não é obrigado a fazer parte por parte. O importante é vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo. Certo? Tipo, se vocês pegam um jeito, vocês não precisam fazer um por um. Entendeu? Você vai logo se dar conta disso aqui de cara. Você vai logo chegar nisso aqui. Eu tô fazendo devagarzinho assim para vocês entenderem o que é que tá acontecendo. Entendeu? Ah, bichinha da Sara.
Corre, Sara, bota pra carregar. Misericórdia. Enfim, vamos continuar. Cheguei nessa relação aqui, certo? Como eu quero achar a porcentagem massa-volume de NaOCl, eu preciso achar a massa de NaOCl. Então, eu vou transformar isso aqui em massa sobre massa molar. E como a questão me deu a molaridade e o volume que eu gastei na titulação de S2O3 menos 2 eu vou transformar isso em molaridade vezes volume. E eu vou chegar nisso aqui. Ó. Belezinha, agora eu vou só transformar. O 74,44 é a massa molar do NaOCl. Muito cuidado com isso. Não é para usar a massa de OCl de nada. Se eu estou procurando massa de NaOCl, eu tenho que usar a massa molar de NaOCl. Certo? Calma, vocês se perderam aonde? Eu vou... De onde vocês querem que eu repita? Pessoal, Letícia... Tem uma fórmula para todas as questões? A fórmula é essa daqui, sempre. O objetivo da titulação é você comparar número de mols a número de mols, certo? Sempre tomando cuidado com a estequiometria. Aqui, se tem. Sempre o objetivo que você vai fazer é comparar número de mols com número de mols. Entendeu? Você consegue fazer essa comparação com qualquer reagente ou qualquer produto na reação, desde que estejam na mesma reação. Entendeu? Eu posso comparar esse com esse, posso comparar esse com esse com esse com esse com esse, independente, desde que estejam na mesma reação, certo? O que eu fiz aqui, a única razão de eu poder comparar o da segunda reação com a primeira, como eu fiz aqui, ó. Eu comparei a primeira com a segunda. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que tudo isso aqui, ó, veio para aqui. Tudo isso aqui que foi titulado na segunda reação era daqui. Por isso eu posso fazer isso, só nessa circunstância. Se eu tenho essa certeza. Eu tenho certeza que tudo que está aqui veio daqui. Por isso eu posso fazer. Certo? Mas a relação em si é sempre número de mols para número de mols. Certo? Eu vou voltar agora. Chegando nessa relação aqui, eu vou usar os dados. Os meus dados que foram esse daqui. Ó. Molaridade, volume, massa molar. Isso aqui é referente ao S2O3 2-. Certo? Belezinha? Detalhe, meu volume aqui está em litros. Por quê? Porque eu quero a minha massa em grama e não em miligrama. Certo? Belezinha. Quando eu arrumo a matemática todinha bonitinha, eu vou chegar nessa massa daqui de NaOCl. Só que, tomar cuidado com uma coisa. Lembra que no comecinho a gente fez uma diluição? Então, a gente tem que corrigir esse valor. Essa massa daqui que eu encontrei, ela corresponde só aos 25 ml que eu titulei. Então, essa é a massa de NaOCl que eu tenho em 25 ml. Então, quanto é que eu teria em 1000 ml? Ou seja, os 25 ml que eu titulei e os 1000 que tinha todinho. Entendeu? É a mesma solução, mas aqui estão em volumes diferentes. Então, quando eu faço essa regra de 3, eu vou achar esta massa corrigida. Esta é a massa de NaOCl em 1000 ml, certo? Lembra que eu disse que a massa que tem aqui é a mesma que tem aqui? Porque daqui para cá eu só adicionei água. Então, a massa de soluto daqui é a mesma que tem aqui. Então, se eu já achei a massa que eu tenho de NaOCl aqui, é a mesma massa de NaOCl que tem aqui. Pronto, então eu achei a massa que tem aqui. Pronto, agora que eu tenho essa massa aqui de NaOCl na minha solução inicial, eu posso fazer a percentagem massa-volume. O que é a percentagem massa-volume? Massa de soluto dividido pelo volume total da minha solução. Certo? Qual é o meu volume total da minha solução? É o 25 ou é o 1000? É o 25.
porque o 25 é a minha solução inicial, certo? Então, a minha massa de NaOCl, que é essa daqui, divido pelos 25, que é o meu volume, e multiplico por 100. Quando eu fizer isso, eu vou achar um resultado de aproximadamente 5,25%. Top? Alguém ficaram com dúvida em alguma coisa? Entenderam tudinho? Isso aqui foi eu errando. Eu tava respondendo a questão errada. Isso aqui era pra ser o da laranja, mas acabou não ainda, né? Top, top. Próxima. Sim, sim, Júlia. Não, oi, entenderam? Não entendi. Entendeu? Tudo certinho? Passar pra próxima, qualquer coisa eu volto. Reexplicar as relações? Tá certo. Ó, na minha primeira relação, na minha primeira reação, quero dizer, eu tenho o OCl-, ele disse que ele usou o Ki como oxidante, então o que vai reagir de fato é só o I-, né? Porque o K ele vai estar só dissociado, o K+. Beleza, aconteceu essa relação. Eu quero saber, sim, vou mandar foto. Eu quero saber qual é a minha porcentagem de NaOCl, certo? Então eu preciso achar a massa de NaOCl. Só que na minha reação não tem NaOCl, certo? Mas o que é que eu sei? O NaOCl é um sal. Se ele é um sal, quando ele entra em contato com a água, ele vai dissociar. Se ele vai dissociar, vai acontecer esta relação, vai acontecer isso aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. NaOCl em meio aquoso, ele vai virar Na mais OCl menos, certo? Agora se ligue na relação. O número de mols de NaOCl é exatamente igual ao número de mols de OCl menos, certo? Então eu posso dizer que o número de mols de NaOCl na minha solução é o mesmo número de mols de OCl menos. Ó, foi justamente isso que eu fiz aqui, ó. Número de mols de NaOCl é igual ao número de mols de OCl menos, por causa disso aqui, pela dissociação do sal, certo? Só que, pela minha reação, eu consigo dizer que o número de mols de OCl menos é igual ao número de mols de I menos dividido por 3 por causa do índice. Então, eu só fiz ligar as duas coisas. Ó. Eu estou tudo igualando. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Ó, você entendeu isso aqui e entendeu isso aqui, estequiometria. Índice vira divisor. Índice vira divisor. Cadê? Divisor. Belezinha. Só que, aí eu vou fazer uma terceira relação aqui, ó. Do I menos com o I3 menos. Ó, para cada 3 aqui, eu tenho 1 aqui. Então, a relação é de 3 para 1. I menos igual a I3 menos. E eu vou agora passar os índices como divisores. 3 vira 3 aqui. 1, porque aqui tem o número 1. Não insistam que aqui não é 3. O I3 menos é uma coisa só. Então, 1, que é o índice, vira o divisor. Belezinha? E a quarta relação que eu vou fazer é do I3 menos daqui com o daqui. Vocês concordam que tudo isso aqui é isso aqui? Porque toda essa relação aqui, quando eu formei essa reação aqui, todo o meu I3 menos, ele foi titulado com isso aqui. Então, esse I3 menos daqui é nada mais do que o que aconteceu aqui, do que aconteceu nessa primeira reação. Então, eu posso dizer que o número de mols que tem aqui é o mesmo que tem aqui, certo? E eu sei que isso aqui vai ser igual ao número de mols desse daqui dividido por 2 por causa do índice. Relação estequiométrica. Entendeu? Júlio, que tu não entendeu. Não, Letícia, essa aqui ainda é a segunda questão. Eu estou explicando porque a Júlia pediu para repetir essa parte das relações.
Conseguiu entender agora? Tudo top? Passo para a próxima. Ah, tá certo então. Vou passar para a próxima, certo? Terceira questão. Deixa eu ligar aqui o celular rapidinho. Terceira questão. Ok. A quantidade de ácido ascórbico em suco de laranja foi determinada por oxidação do ácido ascórbico em ácido dihidroxascórbico, com excesso conhecido de I3-, sendo o excesso de I3- titulado com Na2S2O3. Uma amostra de 5 ml de suco de laranja filtrado foi tratada com 50 ml de excesso de I3-, 0,01023 molar. Depois da completa oxidação, foram necessários 13,82 ml de Na2S2O3, 0,07203 molar, para alcance do ponto final do indicador de amido. Expresse a concentração de ácido ascórbico em miligramas por 100 ml. Belezinha? Aí, calminha aqui, minha internet deu um delay aqui rapidinho. Ele tem um delay meio chato aqui essa câmera. Mas supera. Tem a relação aqui todinha. Essa questão aqui, ela fala sobre uma retrotitulação. Certo? É aquele caso. Eu vou adicionar primeiro um excesso de reagente. Que seria aqui, eu perdi minha caneta, mas enfim. O excesso de reagente, que seria esse aqui. E depois eu titulo esse excesso de reagente. Certo? É aquela história de usar o inicial e o excesso. Mas vamos devagar. Ele diz que a minha amostra de suco de laranja tem 5 ml, certo? Aí eu vou pegar esta amostra. Não sei. Não sei se qual é a internet que tá ruim. Tava boa, tava funcionando bem até agora. Letícia, foi a Ana que falou. Enfim, essa amostra de 5 ml de suco de laranja vai ser titulada com a solução de I3-, 0,01023 molar em 50 ml. Ou seja, eu vou adicionar mais do que eu sei que eu preciso. Entendeu? Vou adicionar mais I3- do que é necessário. E depois eu vou descobrir quanto de I3- que não reagiu. Usando um outro reagente que vai ser o S2O3 2-. Certo? Então as duas reações que aconteceram são essa. A primeira com o I3-, aqui o meu ácido ascórbico vai reagir com o I3-, formando lá o composto de ácido ascórbico, que eu não lembro o nome, que é muito complicado, mais H+, mais 3,-. Enfim. E a minha segunda relação, que vai ser o I3- que não reagiu, vai reagir com o S2O3 2- para terminar a retrotitulação. Belezinha? Belezinha. Então, a relação que eu tenho é que eu quero descobrir o meu número de mols de ácido ascórbico. Porque aí com ele é que eu vou achar a massa e vou achar a porcentagem, que é o que eu quero. Só que o que é que eu sei? Pela primeira reação, eu sei que o número de mols de ácido ascórbico é igual ao número de mols de I3-, mas não todo o I3-, porque eu sei que teve excesso. Então vai ser só o I3- que reagiu. Certo? Número de mols de ácido ascórbico vai ser o número de mols de I3- que reagiu. E esse número de mols de ácido ascórbico que reage, esse número de mols de I3- que reagiu, vai ser igual ao que eu adicionei no começo, certo? Menos o que ficou em excesso. E esse excesso é o que eu descobri lá na retrotitulação. Então, primeiro eu preciso descobrir esse número de mols,
que eu adicionei no começo, e depois o número de mols que eu adicionei em excesso para subtrair. Nisso eu acho o que reage para achar o diácido ascórbico. Vamos por partes. Como é que eu faço para descobrir o inicial? O inicial eu descubro simplesmente usando os dados dele próprio. Como foi que eu fiz no começo? Lembrem? No começo, inicialmente, eu usei o I3- 50 ml a 0,01023 molar. Então, eu posso dizer que inicialmente eu adicionei, detalhe, o volume está em ml, então o número de mols está em milimols. Se eu colocar em litro, vai estar em mol. Fica a seu critério. Como no final da questão ele quer a concentração em miligramas por 100 ml, então é mais produtivo usar em milimols, porque eu já acho a massa em ml. Mas se você quiser fazer em litro, não vai dar errado. Mas a questão é que se eu uso a molaridade e o volume de I3- que eu usei no começo, certo? Aí vou achar o número de I3- iniciais, certo? E o excesso, como é que eu descubro? O excesso nada mais é que o I3- que não reagiu com ácido ascórbico. Então ele reagiu com quem? Se ele não reagiu com ácido ascórbico, ele reagiu com S2O3 2-. Então, gente, pessoal, para me descobrir o excesso, eu só tenho que achar o número de mols de I3- em excesso, que nada mais é que o número de mols de S2, deixa eu colocar aqui embaixo porque ficou muito complicado de entender, o número de mols de I3- em excesso é igual a molaridade vezes o volume de S2O3 2-. Lembra? Índice, cadê? Índice daqui vira divisor. O índice do I3- é 1, então aqui fica 1 mesmo. Certo? Desculpa que eu não tô conseguindo ler as perguntas que vocês estão fazendo. Sim, gente, eu vou amanhã. Não se preocupe não. Mulher, um limpador de unha. Foi que eu achei que eu perdi minha caneta. Mas aqui, voltando. Esse número de mols aqui, eu vou, lembrando, né? Estequiometria, cuidado para não errar a estequiometria. Oi, Letícia. Você falou alguma coisa? Sim, mulher, eu vou pra escola amanhã, se preocupe não. Eu vou levar, se preocupe não, viu? Eu vou sem medo. Enfim, faz a estequiometria direitinho e eu chego nessa conclusão. Vou usar a molaridade e o volume de S2O3 2-. Vou usar o volume em ml para achar o número de mols também em milimols. Olha aqui o número de milimols que eu achei. Beleza, se eu já tenho o inicial e eu já tenho o excesso, eu só preciso subtrair. Ó, eu sei que o número de mols de ácido ascórbico vai ser igual a ele. Então eu vou logo igualar isso a isso aqui. É tudo igualdade. Ó. Então isso daqui também é igual a isso. Então o número de mols de ácido ascórbico vai ser igual a o inicial de 3 menos o excesso. Certo? Então eu acho o número de mols de ácido ascórbico, que é esse 0,0137 e alguma coisa. Belezinha? Se eu tenho o número de mols de ácido ascórbico, eu posso achar a massa através da relação massa sobre massa molar. Ou simplesmente massa igual a número de mols vezes massa molar. É a mesma coisa, só rearranjei para colocar a massa em evidência. A massa molar do ácido ascórbico é 176,12. Então, quando eu multiplico, detalhe, se eu usei o número de mols em milimols, aqui, ó, como eu usei, ó, tá em milimols, minha massa vai estar em miligramas. Entendeu? Belezinha. Então, eu achei a minha massa em miligramas. Essa é a resposta? Não, ainda não. Por quê? Porque essa é a massa que eu tenho
em 5 ml de amostra. 5 ml. Ele quer saber quanto tem em 100. Regrinha de 3. Quando eu faço a regra de 3, eu vou achar que a minha massa é aproximadamente 48,51 miligramas de ácido ascórbico para 100 ml. Fim. Ficar aí então, entenderam? Entenderam a lógica da retrotitulação? Sempre que falar em reagente em excesso, sempre que falar em... sempre que eu falar que eu adicionei um reagente em excesso e depois eu titulei esse reagente em excesso com alguma coisa, é nada mais do que uma retrotitulação. Que é isso, Ana? Fala isso não. Bate na madeira. Sempre vai ser uma retrotitulação nesse caso. E quando falar em retrotitulação, é essa lógica. Acho o inicial do titulante inicial menos o excesso. Aí nisso você acha o que reage e faz essa comparação com a estequiometria da reação. Belezinha? Ficaram com alguma dúvida? Lembre. Eu vou salvar, minha gente, a live, se preocupe não. Opa, tô cobrando, viu? Eu vou passar para a próxima questão, viu? Deixa eu só preparar aqui. Tô, bicho, cadê o povo desse lugar, hein? Tem umas 20 pessoas pra entrar. Fernanda vai dar na minha cara amanhã. Ei, ei, Ana, leva pra visita do Celso. Seria maravilhoso. Quarta questão. Quarta questão é até fácil, quarta e a quinta. Ela não tem muito o que fazer, é só... eu acho que é as mais fáceis que teve. Ó, são até pequenas. A titulação de 0,1756 gramas do padrão primário Na2C2O4 necessitou de 32,04 ml de uma solução de permanganato de potássio. Calcule a concentração em mol por litro do permanganato de potássio dessa solução. Então, simples, pessoal. Ele diz que eu tenho esse meu padrão primário. Padrão primário nada mais é do que uma solução, um reagente que eu posso usar para titulação. Ele me dá a massa molar desse padrão primário e ele me dá a massa que eu tenho desse padrão primário. Belezinha? E ele quer saber qual é a concentração do meu permanganato de potássio em mol por litro. Ele diz que a reação que acontece é esta daqui, ó. Essa em vermelho. Em que o meu permanganato de potássio vai reagir com esse meu padrão primário. Lembrando, quando isso aqui é um sal, quando entra em contato com a água, ele dissocia, formando Na+, C2O4, 2-, entendeu? Tem 2 Na+ aqui. Então, o permanganato de potássio vai reagir com esse C2O4, 2-, em meio ácido, formando seus respectivos produtos. O que me interessa aqui é apenas o que? É o permanganato de potássio e o meu C2O4, 2-. Beleza? Aliás, o meu permanganato só. Meu íon permanganato porque o potássio vai se dissociar também. Então, eu vou chegar nessa relação. Lembra? Índice vira... Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? Tá dizendo que vai acabar a live aqui. Tem prazo, né? Sabia não que tinha prazo. Por que restante? Gente, estão me dando 15 segundos aqui. Não sei o que está acontecendo. Tem prazo pra isso? Eu sabia não. O que é que eu faço? Júlia, socorro. A live caiu aqui. Eu acho que atingiu certo limite de tempo. Eu não sabia que tinha isso. Esperar o pessoal entrar de novo.
Não sabia que tinha tempo nisso aqui. Vou focar, é porque minha mão já tá tremendo. Eu já tô com... doendo aqui minha mão. Ah, tá. Entendi. Não sabia disso. Enfim, eu acho que só quem tava era vocês mesmo, né? Tinha mais alguém? Devia ter feito pelo YouTube, né? Será que dava certo? Mas enfim, deixa eu continuar. É onde eu parei. Onde eu parei. Sim, a relação. A minha relação de íons de permanganato de potássio e de C2O4 Lembra? Índice vira divisor, índice vira divisor. Pronto, estequiometria montada. Como que eu quero? Enfim, como que eu quero nessa minha relação, como eu posso dizer, a concentração de permanganato, que é de permanganato mesmo. A concentração de permanganato, eu tenho que transformar isso aqui para molaridade vezes volume, certo? Molaridade vezes volume. Isso aqui é o que eu quero. O volume, tecnicamente eu tenho. Que ele diz, não lembro onde é que ele disse. Mas enfim, ele disse na questão quanto era o volume. Enfim. Enquanto que o número de mols de C2O4, C2O4 ele me dá a minha massa e ele me dá a massa molar. Então eu posso transformar isso aqui para massa sobre massa molar. Vai ficar isso aqui, ó. Molaridade vezes volume do permanganato de potássio dividido por 2 vai ser igual a massa sobre massa molar do C2O4, 2 menos, dividido por 5. Entendeu? Belezinha. Quando eu redirecionar isso tudo bonitinho, vai ficar uma relação matemática mais ou menos assim. Belezinha? Sim, aqui, ó. O volume de permanganato de potássio é esse aqui, ó. Aqui está em litros. Ele disse que foi 32,04 ml. Eu coloquei em litros porque eu quero a molaridade em mol por litro. Sim, Nara, eu tô salvando. Eu salvei ela. Belezinha. Então, quando eu resolver essa equaçãozinha aqui bonitinha, direitinho, sem errar nada, eu vou achar a molaridade, que é aproximadamente 0,01636 mol por litro. Então, essa questão ela não tem muito o que pensar, ela é mais, primeiro, prestar atenção na estequiometria. Estequiometria aqui, não se esquece. Índice vira divisor. Foi o melhor macete que eu aprendi nesse negócio. E cuidado com a matemática. O resto é desenrolado. Belezinha? Tudo top? Eu vou para quinta questão, que é meio que a mesma coisa. Não tem muita coisa diferente da quinta questão para essa. São muito parecidas. Deixa eu ler ela aqui. Quinta, uma amostra de 0,1809 gramas de um fio de ferro puro foi dissolvido em ácido, reduzida para o estado 2+, e titulada com 31,33 ml de Césio 4. Calcule a concentração em mol por litro da solução de Césio 4+. Beleza? Entendeu não? Toy. Tá, eu vou explicar rapidamente aqui. Essa questão não é muito difícil. Ela lhe deu na questão a sua massa do seu padrão, do seu analito, e a massa molar dele. E ele quer a concentração do permanganato, certo? A reação que vai acontecer entre o permanganato de potássio e o seu padrão primário, que é esse aqui, ó, vai ser essa daqui. Ele dá na questão essa reação, certo? Espera aí que tá desfocado. Então, o que você precisa saber é essa relação aqui entre os dois, belezinha? Sempre se lembrando dessa regrinha aí do índice virando divisor. Beleza, iguala um ao outro. Aí, depois você só vai transformar isso aqui
para molaridade vezes volume, porque eu quero a molaridade. Ela é a minha incógnita da questão. E isso aqui eu vou transformar para massa sobre massa molar, porque ele me dá tanto a massa como a massa molar. Belezinha? Pronto, o resto é só transformar para equação matemática mesmo. Você vai isolar a molaridade e achar, porque o resto você tem. Belezinha? Belezinha, belezinha? Me responda. Tudo ok? Passa para a próxima. Beleza, beleza. Vou para a próxima. Então, a quinta questão, ela fala que eu tenho uma amostra de ferro. E ele deixa bem claro que essa amostra é de ferro sólido puro. Beleza? Então, a minha massa de ferro puro de 0,1809 gramas. Certo? Essa amostra, ela vai ser dissolvida em ácido. Lembra de novo? Peraí, dissolvida em ácido. Ele não me deu nenhum dado do ácido. Ele não me deu molaridade, ele não me deu volume, não me deu massa, não me deu nada. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Eu só posso concluir que o que aconteceu com ele foi essa reação aqui, ó. O meu ferro sólido em meio ácido virou ferro 2+. Beleza? E ele ainda disse que ele foi reduzido para ferro 2+. Por que também reduzido a 2+? Sempre pensa no seguinte: quando eu dissolvo no ácido, eu vou aumentar o número de oxidação do meu ferro. O número de oxidação do meu ferro sólido é 0. Como é que eu sei disso? A carga dele é 0, não é? Então, quando eu coloco ele em meio ácido, ele vai aumentar isso. E o ferro ele tem dois números de oxidação. Ele pode virar ferro 2+ e ferro 3+. Mas para reagir com o meu césio, ele tem que estar na forma 2+. Beleza? Então, o que virou 3+, eu tenho que fazer ele virar 2+. Por isso eu uso uma solução redutora. Beleza? Ok. Depois que eu usei a solução, coloquei em ácido, usei a solução redutora, vira tudo ferro 2+. Agora eu posso titular. E ele diz que eu vou titular com uma solução de césio 4. O que é essa solução de césio 4? Nada mais é do que césio 4+. Beleza? Então, o meu ferro 2+, vai virar césio 4. Vai reagir com césio 4+, formando ó, ferro 3+, césio 3+. O que me interessa é isso aqui, ó. Ferro 2+, césio 4+. Eu vou relacionar os dois. Belezinha? A relação que eu vou achar é essa daqui, ó. Eu sei que o número de mols de ferro sólido, cadê? Vai ser igual ao número de mols de ferro 2+, ó, ferro sólido, ferro 2+, mesma quantidade, ó. 1 e 1. E esse ferro 2+ aqui, ó, que é o mesmo que esse, é igual ao número de ferro de césio 4+. Um igual ao outro. Belezinha? Ok. Mas o ferro eu tenho tanto a massa, que ele deu lá, logo no comecinho, ó. Ele deu aqui a massa. E eu também tenho a massa molar, que eu posso simplesmente ir no Google e pesquisar. Aqui. 55,845. Massa molar é tabelada, você não tem como saber. Você tem que pesquisar mesmo. Aí eu fui na internet e achei 55,845 gramas por mol. A molaridade do césio 4+ é o que eu quero achar. Então é a minha incógnita. E o meu volume, que eu gastei de césio 4+, ele disse que foi 31,33 ml. Eu transformei logo para litro, porque eu já acho a molaridade em mol por litro. Então, quando eu passar tudo aí direitinho, isolar a molaridade do césio 4+, eu vou achar que a concentração dele é igual a 0,1034 mol por litro. Belezinha? É a mesma coisa do outro. Mesma coisa da outra questão. Alguma dúvida? Entenderam direitinho? Pessoas, se pronunciem. Digam se tá tudo ok. Top. Top, top. Eu vou pra próxima. Que eu acho que foi a última.
As outras duas, elas estão faltando coisas. Então, a última questão, a oitava pelo menos, está faltando coisa. Está faltando um desenho. E sem ele realmente não tem condições de fazer. Porque é no desenho que estão os dados. E a sétima questão, sinceramente, eu não entendi. Mas eu sei que é uma questão que está naquele livro que o Antônio fala tanto, que é o Scug. Oi, coisinha. O que não dá pra pegar? Qualquer coisa, amanhã eu explico a vocês na sala. Não vai ter aula da Kylie, né? Ok, eu vou pra sexta questão. Essa sexta questão ele respondeu até na sala, se eu não me engano. Ele é uma questão que vai usar aquela fórmula da... Aquela fórmula lá do log lá, que eu não lembro o nome. Ele diz: calcule a diferença de potencial elétrico da pilha formada de prata e cádmio em que a meia célula da direita contém uma solução de AgNO3 0,5 molar e a meia pilha da esquerda contém uma solução de cádmio, nitrato de cádmio 0,01 molar. Ele quer saber a reação global da pilha e estabelecer se a reação ela é espontânea no sentido inverso ou direto ou inverso da reação. Bem, primeiro eu tenho que pegar os dados que ele me dá na questão. Ele me diz que as reações que acontecem são essas daqui, na pilha. A reação da prata e a reação do cádmio, certo? Essas duas reações que aconteceram, as duas, se vocês podem ver, que o número de oxidação delas está aumentando. A prata aqui, o número de oxidação dela é mais 1. Aqui é 0. Aqui é mais 2, aqui é 0, certo? Então, se está indo de um número, está indo de 1 para 0 e de 2 para 0, está diminuindo. Se está diminuindo, está reduzindo. Então, essas duas são reações de redução. Vocês sabem que numa pilha, para um reduzir, o outro tem que oxidar, certo? Então, um desses dois aí vai oxidar, o outro vai reduzir. Como é que eu sei qual vai oxidar, qual vai reduzir? Simples. O que tiver maior potencial de redução, ele reduz. O que tiver menor potencial de redução, oxida. Beleza? Ele me dá na questão também os dois potenciais de redução. O da prata, vocês podem ver que é muito maior do que o do cádmio. Então, o cádmio ele vai oxidar e a prata vai reduzir. E ele quer saber a DDP dessa pilha, certo? A DDP nada mais é do que o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Ou o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Eu sinceramente prefiro fazer potencial de oxidação mais potencial de redução, porque não corre risco de vir número negativo e tal, entendeu? Sempre somar. Mas enfim, para me fazer isso, primeiro eu vou descobrir a reação global. Para fazer a reação global, eu preciso saber qual é a reação de oxidação, qual é a de redução. A gente concluiu, pelo potenciais de redução, que o que está oxidando é o cádmio. Então, eu tenho que colocar ele na forma de oxidação. Para oxidar, essa reação. Se isso aqui é redução, ó, então o contrário é a oxidação. Se ele está oxidando, a reação que vai acontecer é essa, do cádmio. Belezinha? Cádmio vai virar cádmio 2+, mais 2 elétrons. Se ele está oxidando, a prata está reduzindo. Belezinha? Então, vai acontecer essas duas reações, a de oxidação e de redução. O que eu tenho que fazer aqui é nada mais nada menos que balancear as duas equações de forma que eu consiga deixar o mesmo número de elétrons em cima igual ao número de elétrons de baixo para mim poder cortá-los. Beleza? Detalhe, em uma reação o número de elétrons tem que estar nos produtos, no outro tem que estar nos reagentes para cortar. Belezinha? Então, quando eu corto, eu vou somar as duas reações e vou achar o que eu chamo de equação global. Espera aí, deixa eu focar. Beleza. Cortei os meus elétrons e vou somar as duas reações. Cádmio sólido mais duas pratas aquosas, né? Íon prata vai formar cádmio
aquoso mais 2 prata sólido. Beleza? Então, primeiro passo, descobrir quem está oxidando e quem está reduzindo. Segundo passo, escrever as duas reações, a de oxidação e a de redução. Terceiro, balancear. Detalhe que eu nem mostrei aqui, ó. Na verdade, o que acontece aqui é prata, um de prata libera mais um elétron, vai formar um prata sólido, certo? Aqui no caso eu balanceei, ó, 2, 2, 2, para poder cortar isso com isso. É isso mesmo. Pronto, depois que eu cortei os elétrons, eu acho a equação global. E como é que eu digo se a reação ela é espontânea para a direita ou para a esquerda? Eu preciso achar o ΔE. Como é que eu faço o ΔE? Primeiro eu tenho que achar o E da primeira reação e o E da segunda. Peraí, mas o E da primeira e da segunda não é isso aqui? Não, não é. Isso aqui é um valor tabelado de uma reação de 1 mol por litro, certo? E em relação ao hidrogênio, é uma situação muito específica. Para você, aquela fórmula do log, que é essa daqui, ó. Cadê? Essa fórmula aqui meio doida, ela serve para qualquer situação. Então você vai usar ela. Eu vou fazer primeiro para prata, certo? Para encontrar o ΔE. Cadê? Encontrar o ΔE, eu tenho essa fórmula, ó, potencial do cátodo menos do ânodo, ou essa aqui que eu prefiro, que é a do potencial de oxidação mais o potencial de redução. Mas enfim, para mim achar o potencial de redução, sempre de redução, vou começar sempre fazendo de redução. Potencial de redução da prata para essa situação vai ser igual ao potencial de redução da prata genérico, que é aquele valor tabelado, menos 0,059 dividido por N. Esse N nada mais é do que o número de elétrons na reação, vezes log da concentração de produto dividido pela de reagente. Como eu estou considerando a reação de redução, o meu produto é a forma metálica e o meu reagente é a forma iônica. Ó, a reação de redução. Produto é forma metálica e reagente é forma iônica. Beleza? Vou jogar nessa forma. Ele diz que o potencial de redução é 0,799, ó, lá em cima. Belezinha. Menos 0,052. Aqui tem um detalhe, ó. Eu posso fazer, considerando a reação balanceada com 2 ou com 1. Não vai fazer diferença. Onde é que eu tenho que tomar cuidado? Se eu colocar aqui um elétron, então o meu índice vai ser 1. Então aqui eu não preciso colocar nada. Como eu considerei 2 elétrons aqui, ó, por exemplo, 2 elétrons, então a minha concentração de íons prata tem que estar elevada ao quadrado. Belezinha? Então, 0,5 elevado ao quadrado. Se aqui eu fosse considerar 1, se eu fosse desconsiderar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o número de elétrons ia ser 1. E a minha concentração de prata ia estar com índice 1. Então, ia estar elevado a 1. Eu coloquei 2, mas se vocês colocarem 1, vai dar o mesmo valor. Belezinha? Então, zoada, Júlia. Aí, beleza. Aí, aqui o resto agora é só resolver a equação matemática. Belezinha? Lembrando aqui, resolver o log direitinho. Vocês vão achar mais ou menos desse jeito. E o potencial nessa situação de redução da prata vai ser 0,781 volts. Belezinha? Agora eu vou fazer com o cádmio. Ó, reparem no cádmio. O do cádmio vai ser igual ao potencial dele, né, que é aquele tabelado lá em cima. Tabelado. Menos 0,052 dividido por 2. Porque o cádmio em si ele não tem outro jeito. Ele sempre é 2. Ó. Aqui, ó, 2 elétrons. Beleza? Dividido por 2, que vai ser o número de elétrons. Vezes. Ah, uma coisa que eu esqueci de explicar. Sempre que o meu produto for um sólido, a concentração dele sempre vai ser 1.
Porque ele não entra no equilíbrio. De onde, Ana? A partir de onde você não entendeu? Repita para mim poder dizer de onde você quer que eu comece a explicar. Entendeu? Tudo top? Belezinha? Eu só esqueci de falar isso da concentração de da prata, por exemplo, do sólido. Esse um é o seguinte, ó. Lembra em equilíbrio químico que os metais, os sólidos, aliás, os materiais sólidos não entram no equilíbrio. Então, como ele não entra no equilíbrio, o valor vai ser 1, entendeu? É uma constante, não muda. Belezinha? Ele só me dá a concentração da equação aqui, as concentrações de íon prata e de íon cádmio, certo? Ele não dá dos metais. Por quê? Porque não entra no equilíbrio. Belezinha? Então, sempre que o produto ou reagente for um sólido, ele não vai entrar. Vai ser 1. Então, 1 de prata. E aqui o 0,5 é a concentração de íon que ele dá na questão. Mesma coisa aqui. Como é o potencial de redução também, eu vou fazer o de potenciais de redução aqui. Não, sempre vai ser o de redução. Mesmo que eu vou usar essa fórmula aqui e usar o de oxidação, eu tenho que achar o de redução. Belezinha? Eu vou explicar por quê. A concentração de cádmio vai ser 1. E a de íon cádmio vai ser 0,01 que ele dá na questão. Belezinha. Por que eu cortei? Porque log de 1 dividido por 0,01 vai ser igual a log de 100. E o log de 100 é igual a 2. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 2. Peraí que minha mão tá tremendo. Isso tudo aqui vai ser igual a 2. Então, 2 multiplicando, 2 dividindo, corta, corta. Belezinha? Então, quando eu igualar tudo direitinho aqui, eu vou achar que o potencial de redução do cádmio nessa situação... Sim, Ana, exatamente por causa disso. Eu poderia, isso que eu estava explicando antes, ó. Eu poderia, porque a reação aqui, por exemplo, a reação aqui, ela também acontece assim. 1 mol de prata aquosa, mais um elétron, formando 1 mol de prata sólida, certo? Se ela acontece desse jeito, eu também poderia considerar o número de elétrons sendo 1 e o número daqui também sendo 1. Poderia considerar desse jeito. Se eu fosse fazer desse jeito, o meu N ia ser 1, certo? E a minha concentração de prata ia ser só o 0,5. Só que como eu considerei o número de elétrons sendo 2, eu preciso colocar a concentração de íons de prata daqui elevado ao quadrado. Entendeu? Mas eu posso fazer tanto de um jeito como do outro, que vai dar o mesmo valor, mesmo resultado. Mas enfim, eu consegui encontrar o potencial de redução do cádmio nessa situação e o da prata. O que eu preciso fazer agora? Jogar na equação. Ó, potencial do cátodo. O cátodo é o que sofre redução. Quem sofreu redução foi a minha prata. Lembra? Ó, redução foi prata. Potencial de redução do cátodo menos potencial de redução do ânodo. Ânodo é o que sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, é o meu cádmio. Então, potencial de redução da prata, 0,781 menos da fórmula. Mas ele também é negativo, ó, o cádmio. Então, é menos ele. Quando você fizer menos vezes menos, vai dar mais. Entendeu? Por isso que eu prefiro fazer, para evitar isso aqui, não dar dar doida lá na hora da prova. Aí eu prefiro usar o potencial de oxidação mais o de redução, certo? Então, como é que eu acho de oxidação, se eu quiser fazer desse jeito? Simples. Esse aqui não é o de redução? Se esse aqui é o de redução, o contrário dele é o de oxidação. Então, se o redução é menos 461 volts, o de oxidação é 461 volts. Entendeu? Mas tanto faz, você faz como você achar melhor. Pronto. Então, eu vou achar que a minha DDP dessa pilha é 1,242 volts. Então, o processo ele é espontâneo ou não? Como o sinal dele é positivo,
então ele é espontâneo. Se o resultado fosse negativo da minha DDP, então o processo não é espontâneo. Belezinha? É isso, pessoal. Por hoje só. Deixe seu like. Então, pessoal, eu perdi a minha outra folha. Deixa eu achar pra encerrar bonitinho. Encerrar bonitinho. É isso. Até a próxima. Que eu acho que não vai ter, mas estaremos aqui pra qualquer coisa. Belezinha? Tudo tchau. Tudo ok. Amei, gostei desse coração. Maravilhosa também. Todo mundo maravilhoso. O Missava da RF fica por aqui. Beijo, abraço. Belezinha, o bordão, né? Amém. Ainda vai pagar os pecados. Levo sim, vou levar. Agora se liga um negócio aqui, eu vi um negócio aqui meio estranho. Quando a primeira parte encerrou, apareceu a opção de salvar e a de compartilhar. Eu só salvei, minha gente, não compartilhei não. Oi. Oi, Carol, tudo bem? Mando sim. Eu vou. Eu não sei se dá pra mandar o. Dá pra mandar o vídeo? Dá não, né? Deixa eu ver. Ah, tá certo. Eu vou dar uma olhada quando eu terminar. Qualquer coisa eu mando no grupo. Tá bom, pessoal. Vou encerrar, viu, pessoal? Tudo bem? Tchauzinho.